Sejam bem-vindos, tem uns rostinhos aqui que para mim são novos, que estão aí, sejam bem-vindos. E os nossos queridos que estão sempre aí, que nos apoiam, que vêm buscar um pouco do que a doutrina espírita nos oferece. Sejam bem-vindos. Então, a proposta de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, as 3 revelações. Que revelações são essas? Primeiro, revelação. Revelação quer dizer que algo está sendo descoberto, trazido ao conhecimento. Que revelações são essas? Este capítulo do Evangelho, ele apresenta a evolução do pensamento religioso por meio dessas 3 revelações. E aí fica evidente nesse processo evolutivo que teve do homem, ele se relacionar com Deus, com o seu semelhante e com ele mesmo. Então aí nós pesquisamos, a gente sempre gosta de falar dos livros da onde a gente procura para trazer o conhecimento para vocês. Então, primeiramente do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, depois nós vamos falar do livro Jesus no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, Orientações para o Estudo, e o Livro dos Espíritos. E Primícias do Reino, que é ditado pelo espírito de Amélia Rodrigues e o médium Divaldo Franco. Mas vamos para a primeira revelação. Quem seria aquele que foi o precursor do movimento religioso? Primeiro, a gente precisa buscar um pouco na história o conhecimento de que os povos antigos eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Deus do trovão, Deus da chuva, Deus do sol, Deus de tudo quanto é tipo. Mas existia um povo que acreditava num Deus único, o judeu, o povo judeu. E este povo judeu foi escolhido e nele nasceu alguém muito importante. Ele primeiro morou no Egito e o nome dele é muito conhecido, Moisés. Moisés tinha o papel importante de trazer a lei de Deus. Que lei de Deus é essa? Quem pode me ajudar? Leis de Deus. Se não me engano, eram 10. Os 10 mandamentos. Então, Moisés foi o primeiro que a gente sabe, existiram na antiguidade outros, mas o que exerceu a mediunidade de efeitos físicos no Monte Sinai, onde é registrado que através do fogo na pedra ficou registrado os 10 mandamentos que nós temos no primeiro capítulo do Evangelho, e acho que todo mundo sabe, não matar, não roubar, não, né, todos aqueles... Isso aí é uma lei divina que ele recebeu no Monte Sinai e que não mudou até hoje. O que existia lá naquela época, antes de 2000 anos, antes de Jesus, serve para nós hoje em dia. Então é uma lei divina. Lei divina não muda. A gente diz invariável ou imutável. Mas ele precisou criar as leis civis. Então, na época dele, ele criou 2 tipos de leis. A lei que veio de Deus, a lei divina, e a lei divina. Essa lei civil, aliás, ela é variável de acordo com os costumes e o caráter do povo e se modifica com o tempo. A gente vai lembrar do olho por olho, dente por dente, que ele criou
Por que ele criou isso? Porque naquela época, alguém roubava, vamos dizer, uma ovelha. O outro ia lá e tinha direito de pegar todo o rebanho do que roubou e matá-lo. Não era igualdade, era terrível. Então, para a gente hoje em dia, olho por olho, dente por dente, parece tão pesado, mas para a época foi o que Moisés conseguiu disciplinar aquele povo brigão. Eles eram briguentos, eles eram muito orgulhosos, eles se achavam melhores que os outros, porque eles acreditavam só num Deus, né? Então, ele criou as leis civis que, para aquela época, tinham valia, foram importantes. A gente, hoje em dia, às vezes olha com crítica, nossa, olho, dente por dente, nossa, a gente tem que aprender a perdoar, como é que é isso? Mas, na época, foi o que conseguiu disciplinar aquele povo. Então, Moisés tem essa importância até hoje. Os 10 mandamentos estão aí para a gente seguir, a gente cumprir com essas leis. Mas depois de Moisés, teve uma segunda revelação. E esta revelação, ela se encheu de um período de 500 anos antes dela chegar. Os profetas foram dando a notícia que ia chegar aquele que ia ser o Salvador do mundo, aquele que ia trazer a libertação do povo que nessa época já começou a ser escravizado pelos romanos. De quem será que nós estamos falando? Jesus. Quem é que veio? Jesus. Então, Jesus, como está no livro Primícias do Reino, é o sol. Eu me desculpe, mas eu gosto desse lado poético de Amélia Rodrigues. Ela foi uma poetisa e ela diz que Jesus foi o sol das nossas vidas, nosso guia e modelo, que nos deixou o mais belo canto de Deus, que é o Sermão da Montanha. Então, nesse capítulo, do qual nós nos apegamos para trazer para vocês, ela começa contando, e é importante dizer que no hemisfério norte, junho, julho e agosto é verão. Aqui são os meses do inverno. Nós estamos no hemisfério sul. No hemisfério norte, então junho, isso aconteceu num junho. E naquele junho estava ardente, mais do que todos os anos anteriores. O dia longo murchava lentamente, abafado, calorento, enquanto o sol, semi-escondido, lá atrás das montanhas, encandecia de nuvens vaporosas, e o vento que arrastava no seu carro pulverizado de púrpura e ouro. Esse é o ensejo que ela conta, como é que foi o momento em que Jesus chegou àquela montanha, que era conhecida como o Sermão da Montanha, Sermão do Monte, o Código do Monte. Desde cedo, a multidão afluíra para ali, como que atraída, fascinante, expectativa. Eram os galileus da região em redor, pescadores, agricultores, gente simples e sofredores, sobrecarregadas e aflitas. Eram judeus chegados além do Rio Jordão,
de Jerusalém, estrangeiros da Decápole, e misturavam-se as vozes num dialeto regional. E uniam-se todos na mesma imensa curiosidade feita da expectativa do desejo do encontro com Jesus. E Jesus se apresenta. Nós vamos resumir agora, para não ocupar muito tempo desta historinha que é o excelso canto de Jesus. Aquele meigo rabi os acalentava. E no ar pairava algo especial que ninguém entendia. Eles só sabiam da sua ansiedade do encontro com Jesus. Jesus vestiu-se do poente, auréola refulgente, incendiou-lhe os cabelos que a leve brisa sacudia levemente. E eis que Jesus começa a falar, ensinando. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quais seriam os pobres de espírito? Nós vamos encontrar no Evangelho um capítulo que explica. Simplicidade de coração, humildade de espírito. Quem se eleva, nós vamos encontrar um texto que vai dizer assim, quem se eleva será rebaixado. Os mistérios que são ocultos aos sábios e prudentes. E o outro tema que é falado no Evangelho é o orgulho e a humildade. Então, Jesus vem explicar aquele povo sofrido, as bem-aventuranças para aqueles que o seguirem. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Longa é a estrada do sofrimento. Rudes e cruéis os dias em que se vive. Mas Jesus diz que a lágrima é a presença divina. Chorar é buscar Deus nas abrasadas regiões da soledade, a sós e junto com Ele, ignorado por todos e por Ele lembrado. O pranto fala o que a boca não se atreve a sussurrar. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A terra sempre pertenceu aos que eram poderosos, impiedosos, usavam de sua astúcia, esmagavam e tripudiavam dos mais simples, tímidos e brandos. Mas Jesus diz que os brandos são possuidores da terra e que ninguém arrebata do lar que ninguém corrompe, do país onde abundam bens e as messes fecundadas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, eles serão saciados. A injustiça veste os corações e a indiferença dos legisladores, como dos governantes, é quase uma conivência. O mundo arde em sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, Jesus continua,
porque eles alcançarão a misericórdia. E a misericórdia que se doa, a luz que se atira no caminho, no nosso próprio caminho, amor que se dilata pela trilha onde todos seguem. Essa misericórdia é o antídoto do ódio e a voz da inteligência que dialoga e vence o instinto. A misericórdia é o antídoto do ódio. E bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpar o coração. O coração é a nascente dos nossos sentimentos. E para poder ver Deus, nós precisamos limpar os nossos corações. Abrir os olhos do sentimento para ver o que a inteligência sonha e não alcança. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Espargir a paz, conviver com a paz, edificar a paz, enquanto pensamento geral, é só tumultuar a tranquilidade. Nós precisamos colocar em prática o exercício da paz, sermos os pacificadores. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A ventura não é doação gratuita. Sermos venturosos, assim como a paz, não se revela um adorno vão. É algo conquistado. Então a justiça tem seus mártires. E esses mártires fecundaram a terra árida, pedregosa, do egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, para que um dia a verdade floresça. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e os perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Jesus falando. Exultai, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão, o reconhecimento nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de nós, de vós. E Jesus diz assim: sois o sal da terra, sois a luz do mundo. Não foi por acaso que ele falou que somos o tempero, somos a luz que ilumina a caminhada. Nós temos que nos adquirir esse conhecimento em nós e colocar em prática, entendendo que cada um de nós é um tempero de Jesus na nossa existência com os nossos semelhantes. E Jesus disse algo também lá em João, Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Nós poderíamos ficar hoje só falando de Jesus, de coisas lindas, das quais a literatura espírita vem complementar o conhecimento. Mas nós precisamos conhecer as 3 revelações. E até agora nós conhecemos 2.
Se Jesus é a porta, é necessário uma chave para abrir esta porta. E a terceira revelação é o Espiritismo. O que a doutrina espírita trouxe de esclarecimento para a nossa existência? Jesus disse que ia enviar o Consolador prometido. E nós sabemos que a doutrina espírita é o Consolador prometido. Nós vamos encontrar nas obras espíritas uma compreensão aprofundada do Evangelho à luz do Espiritismo, e descortina-se uma visão sobre o mestre dos mestres como o nosso modelo e guia. Nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na questão 625, a seguinte pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia, de modelo? E sabe qual foi a resposta que os espíritos deram? Uma palavra: Jesus. Jesus é o nosso guia e modelo. E na questão 621 desse mesmo capítulo, ele pergunta, Kardec pergunta assim: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem: na consciência. Todos nós temos as leis de Deus impressas na nossa consciência. Um dia, todos nós vamos caminhar de forma como manda a lei de Deus, nos amando, nos perdoando, nos auxiliando, nos acolhendo. Mas ainda estamos numa jornada de caminhada. E nós queríamos agora falar deste que veio trazer para nós as obras básicas da doutrina espírita, que foi um professor francês chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido como Kardec. Kardec foi o que nós chamamos, codificou a doutrina espírita. Foi ele que teve a oportunidade de, com uma pleiade de espíritos de luz, coordenados por Jesus, dos quais trouxeram os conhecimentos a todos nós. Então, tem obras como, por exemplo, as obras de André Luiz, de Emmanuel, de Humberto de Campos, que nos auxiliam a abrir esta porta do entendimento do que Jesus falou. Porque lá, quando Jesus esteve com seus apóstolos, ele disse que nem tudo ele ia poder falar, mas que ele ia enviar o Consolador, que ia explicar tudo aquilo que ele não pôde falar, porque nós, naquela época, não tínhamos ainda a compreensão. Aí, nós vamos encontrar em obras como A Seara dos Médiuns, uma análise de Emmanuel, o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, a análise da prática mediúnica de acordo com o Novo Testamento. Item por item vai explicando o Novo Testamento e explicando com a visão da mediunidade. No Livro da Esperança, outro livro de Emmanuel, ele vai opinar, bem na época do centenário do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer assim: ó Jesus, no luminoso centenário do Evangelho segundo o Espiritismo, em vão tentamos articular diante de ti a nossa gratidão jubilosa. Obrigado, Senhor. É uma gratidão imensa que nós temos com o conhecimento que a doutrina propicia para a nossa vida, nossa existência. Porque nós costumamos dizer que é um momento
que nós chegamos na doutrina espírita, nós despertamos para o entendimento que somos espíritos imortais. Nós não somos mais só esse corpo. O nosso pensamento, os nossos sentimentos são do nosso espírito imortal. Esse não vai terminar. O corpo é uma veste que vai ter um tempo de durabilidade, de acordo com a nossa programação reencarnatória. E nós vamos abandoná-lo, mas nós vamos continuar a sentir alegria, sentir tristeza, sentir amor, sentir o que nós sentimos e as capacitações as quais nós desenvolvemos da nossa inteligência irão com nós, também os desenvolvimentos artísticos, aprender um instrumento, aprender o canto, isso tudo é do espírito e vai ficar lá no nosso arquivo e, se possível, em outra existência, vamos utilizar de acordo com a necessidade da outra existência, né? Aí tem outro livro intitulado Boa Nova, de Humberto de Campos, que destaca-se pela essência do conteúdo evangélico que tem nessa obra. E nós gostaríamos de citar sempre Amélia Rodrigues, que é a que eu comecei contando, que ela tem nós temos uma vasta obra de Amélia Rodrigues, uma poetisa baiana, do início do século passado, a existência dela, e ela trabalhou com o Divaldo trazendo livros fantásticos. Quem gosta de uma literatura poética, mas remontando à época de Jesus, todos os livros que trazem de Amélia Rodrigues são maravilhosos. E aí, Jesus sempre costumava, no final do dia, cear com os seus apóstolos, e depois da ceia, ele aproveitava aquele momento para fazer algum ensinamento. Então, nós vamos relatar hoje desse livro, Jesus no Lar, pelo espírito Neio Lúcio, psicografia do Chico Xavier, uma historinha que tem a ver com nós. Mas foi Filipe, um dos apóstolos, que nessa reunião fez essa pergunta para Jesus. Mas eu gostaria que cada um de nós se colocasse dentro dessa historinha. E isso é algo que tem de muito bonito na doutrina espírita. A gente encontra muitos ensinamentos evangélicos em forma de histórias. Então, esse espírito, Neio Lúcio, no capítulo 7, ele intitula esse capítulo de O Maior Servidor. E aí estavam todos reunidos depois da ceia para aquele aprendizado especial, com aquele grupo mais restrito de seguidores de Jesus. E Filipe vai perguntar para ele assim: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens da terra? Porque entre eles sempre tinha um que achava que era o melhor, que fazia mais, né? Então Filipe aproveitou para fazer essa pergunta. E Jesus deu assim um tempo para todo mundo ver o que Jesus ia falar e começa. E vocês me permitem, eu vou ler porque para não perder a riqueza do texto. Jesus começa assim: grande multidão se congregava em extenso campo, quando aí estacionou famoso guerreiro, carregado de espadas e medalhas, que passou a dar lições de tática militar, concitando os circunstantes ao aprendizado da defesa. O povo começou a fazer exercícios laboriosos, dando saltos
entregando-se a perigosas corridas sem proveito real. Todavia, continuou como dantes, sem rumo e sem júbilo, perdendo muitos jovens naquelas atividades preparatórias de guerra provável. Logo depois, apareceu na mesma região um grande político, com pesada bagagem de códigos, e dividiu a massa em vários partidos, declarando-se os moços contra os velhos, os lares pobres contra os lares ricos, os servos contra os mordomos. E não obstante, a sementeira de benefícios materiais introduzidos na zona pela competição dos grupos entre si, o político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre os colaboradores. Depois dele, surgiu um filósofo, sobraçando volumosos alfarrábios, e dividiu o povo em variadas escolas de crença, que em breve programavam infrutíferas discussões nos círculos de toda a gente. A multidão duvidou de tudo, até mesmo da existência de si própria. A filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens, destacando-se a do estímulo ao pensamento. Mas as perturbações de que se fazia acompanhar eram as mais lastimáveis, legando o filósofo muitas indagações inúteis aos cérebros menos aptos ao esforço de elevação. Em seguida, compareceu um sacerdote, munido de roupagens e símbolos, que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a lavar-se e a suplicar a proteção divina em horas certas. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. No extenso domínio, não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasmas de toda a gente. Certo dia, porém, apareceu um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões, nem imagens, mas pelo sorriso espontâneo revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas espetacularmente. Todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Começou a evidenciar-se, lavrando uma nesga do campo e adornando-a de flores e frutos preciosos. Conversava com os seus companheiros de luta, aproveitando as horas no ensinamento fraterno e edificante, e transmitia suas experiências
a todos os que propusessem ouvi-lo. Aperfeiçoou-se na madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola modesta. Em breve, ao redor dele, viçavam a saúde, a paz, a fraternidade, as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Calou-se Jesus, mas a assistência reduzida não ousou qualquer indagação. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Nós gostaríamos de encerrar o nosso encontro com essa reflexão de que a simplicidade, a sinceridade do que a gente fizer, nós estamos trabalhando com Jesus. Nós somos servidores de Jesus. Um abençoado final de ano para todos.